Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam todos bem-vindos aqui ao Monte Alverne, essa casa de Francisco de Assis, uma casa do caminho, uma casa que já tem podemos dizer, uma longa história, né? Estamos em 2024, o Monte Alverne se aproxima dos 40 anos, não é isso? O Monte Alverne foi inaugurado... 39 anos. Monte Alverne foi inaugurado oficialmente dia 21 de abril de 1985. Aniversário de Brasília nesse dia, né? A passagem para o plano espiritual de Tancredo Neves, né? Na época, né? E você chegou em 85 também? Não. Também no dia 21. E intuitivamente me veio isso agora em mente, né? A gente não tinha planejado, porque a gente está em abril, né? Quer dizer, na verdade, estamos entrando em abril. Confidência Mineiro, o Sérgio está lembrando aqui. E, na verdade, eu estou me antecipando um pouquinho, né? Porque ainda estamos fechando março, abril começa na segunda, né? Amanhã é o último dia de abril. Isso. Então, teremos muitas comemorações aqui no Monte Alverne em abril, né? Mês que se inicia já na segunda-feira. Então, para fechar o mês, a palestra de sábado, né? Teremos aqui, temos já aqui a presença, né, do nosso querido Sérgio Miller, com a palestra O Bom Conselho. E teremos, antes da palestra, o comentário inicial com o nosso querido Acácio. E não temos mais divulgado as atividades do Monte, porque são muitas, né, o que exige que a gente fique algum tempo aqui divulgando elas, o que diminui, né, a nossa chance de ouvir o comentário, depois ouvir a palestra. Então, temos já adotado, desde o início desse ano, o não mais, né, relato e comentário das atividades do Monte, porque elas estão nas nossas redes sociais, né? No Instagram vocês encontram, né, lá todas as atividades, entrando lá na página do Monte Alverne no Instagram, assim como no nosso site, que está na web. É só buscar Monte Alverne Brasília, se encontra facilmente. E conversando conosco, né, trabalhadores da casa, também pode-se obter informações sobre as atividades espirituais, assistenciais, que acontecem de segunda a domingo, tá, aqui na nossa casa. Então, graças a Deus, não falta oportunidade de trabalho, né, na nossa casa. Trabalhos estes que estão sempre abertos para qualquer um que queira se aproximar para conhecer, né, e se integrando e aí podendo contribuir com os trabalhos do Monte Alverne, tá bom? Então, saibam que sempre este convite está feito a todos que queiram contribuir, né? Então, é isso. Vamos fazer a prece inicial com a Isa e logo em seguida o comentário, tá bom? Então, nesse momento, nós queremos agradecer pelo dia maravilhoso que vivenciamos hoje na nossa casa, com a presença dos companheiros, de todos que aqui chegaram e principalmente das crianças. Fizemos a Páscoa para elas. Nós agradecemos nesse momento a Jesus, o nosso mestre maior, e a espiritualidade amiga, que nos permite fazer sempre algo do bom pelo nosso próximo. E nesse momento, terminando os trabalhos do dia, com a nossa palestra do nosso querido Sérgio, nós só temos a agradecer por tudo. Que o Evangelho de Jesus esteja sempre em nossos corações,
para que possamos sempre fazer o melhor em favor de todos. Abençoa todos que aqui se encontram, os presentes, encarnados e desencarnados, e que essa paz possa chegar a todos os nossos irmãos que se encontram enfermos, que eles possam ser visitados pela espiritualidade maior, bem como os nossos irmãos que estão vivendo em guerra. Que Jesus, o Mestre dos Mestres, que está ressuscitando na Páscoa para cada um de nós, possa chegar a todos, Senhor. Desde já agradecemos e que Jesus esteja sempre, sempre conosco. Que assim seja. Então, aqui, como bem lembrado pela nossa Isa, né, na prece, estamos no sábado, entre a Sexta-feira Santa, né, como assim é celebrado pela Igreja Católica, a quem temos todo o respeito, né, como aquela que trouxe ao longo dos séculos a mensagem do Evangelho, né, do nosso Mestre Jesus. Então, estamos entre a Sexta-feira Santa e o Domingo de Páscoa, que traz essa lembrança, esse símbolo da ressurreição, né? Que para nós também está diretamente ligado a essa revelação espírita, que é a reencarnação, né? Então, passamos aqui para o Acácio, para o comentário inicial. Boa noite a todos. Meus caríssimos irmãos, a nossa leitura introdutória da nossa reunião da noite de hoje é do livro Minutos de Luz, pelo Espírito de Pastorino, e a psicografia do nosso irmão Ariston Teles. E eu abri aqui o nosso livro aqui, ao acaso, né, que não existe, e a mensagem que nos foi ofertada, ela é intitulada Não Esqueça de Orar. E o comentário a respeito desse título. A oração não altera os desígnios de Deus, ou seja, o funcionamento da lei. Entretanto, nos predispõe a receber ajuda espiritual. Os mensageiros do bem estão sempre apostos para servir, socorrendo-nos em nossas necessidades ou quedas. Porém, é indispensável que se faça ligação entre a nossa mente e a esfera em que eles vivem. Quando você eleva seus sentimentos em prece, sua alma se torna sensível às vibrações do alto. Não esqueça de orar sempre, conforme recomendou Jesus. Meus irmãos, um breve comentário a respeito dessa nossa leitura introdutória. A oração, ela tem a capacidade, como já pontuado aqui no texto, de nos predispor, né, de nos tornar receptivo ao auxílio, à orientação dos nossos irmãos da espiritualidade de luz. E, logo aqui no primeiro parágrafo, ele diz o seguinte, que ela não altera os desígnios de Deus. Por quê? Porque nós sabemos que todas aquelas situações que nós vivemos, que nós enfrentamos no nosso dia a dia,
são necessárias ao nosso burilamento, ao nosso aperfeiçoamento. Mas a oração, ela, como já dissemos, ela nos predispõe a que os irmãos da espiritualidade de luz, eles possam nos assistir em todas as nossas tarefas. Então, não é só orar pela manhã e orar quando vou deitar. Também, sim. Encerrei o meu dia, vou fazer minha prece de agradecimento pelo dia, pelo o trabalho que nós realizamos, pelas experiências que nós vivenciamos, que seguramente nos acrescentaram. Mas orar a todo momento. Orar a todo momento. Antes de iniciar qualquer tarefa, fazer um pequeno silêncio e rogar ali para que nós possamos desenvolver aquela tarefa ou enfrentar aquela situação de acordo com os ensinamentos de Jesus. Porque muitas vezes nós já conhecemos, já estudamos as obras, nós temos conhecimento. O que falta é justamente internalizar esses conhecimentos, vivenciar. E nesses momentos, quando vamos partir para essas tarefas, é buscar a proteção, é buscar o auxílio, a intuição, para que possamos desincumbir daquela experiência necessária, reiteramos, para o nosso aperfeiçoamento. Nas obras espíritas, nós temos ali notícias daqueles irmãos que, muitas vezes, após o desencarne, se encontravam em situação dos desorientados, em situações difíceis. Eles, no momento que eles conseguiram harmonizar os seus pensamentos e elevar uma prece, o auxílio chegou. Ele foi recebido, ele foi assistido, ele foi recolhido, ele foi conduzido às zonas de tratamento. Por quê? Porque ele estava receptivo. Assim é o trabalho de Jesus conosco. Ele não nos impõe nada. É o livre-arbítrio. No momento em que nos tornamos receptivos a receber a orientação, a ser assistido, nós receberemos. Então, a oração ela é um remédio que ele está sempre disponível, todo momento, principalmente naquelas situações onde nós sentimos que estamos caindo em desequilíbrio, naquelas experiências difíceis, necessárias para ser vivenciadas por nós, ela abre o canal com os nossos irmãos da espiritualidade de luz. Então, era esse aí o breve comentário que eu teria a respeito da oração. Agradecemos a Cássio pelas palavras. Então, passamos já ao Sérgio Miller, a palestra da noite. Sérgio. Boa noite, meus irmãos. Que a nossa noite possa ser de muita reflexão, nos lembrando aí, como o Renato disse, desse simbolismo, para que nós possamos, então, interagir com as esferas, com os benfeitores que acorrem à nossa casa
justamente para nos ajudar nas nossas ansiedades, nas nossas preocupações. Daí o título da nossa pesquisa e consequente exposição de hoje, porque ela vem inserida no Evangelho e nós temos também aí os subsídios do Livro dos Espíritos para emoldurar essa questão. Porque nós sempre estamos envolvidos com uma dúvida, alguma situação que pode nos tirar a nossa tranquilidade. E muitas vezes nós vamos estar, como se diz popularmente, numa situação muito difícil, no mato sem cachorro. O que nós vamos fazer? Então o Evangelho ele coloca essa questão com muita propriedade lá no capítulo 28, conhecido como coletânea de preces espíritas. Os benfeitores, né, essa equipe do Espírito de Verdade preparou esse roteiro para nós. Lá na introdução do Evangelho, logo no seu primeiro item, nos traz esse simbolismo da chave. O Evangelho é a chave. O Evangelho do Cristo é a chave que traz várias informações para nós, para que nós possamos, com essa chave, então, abrir as portas do nosso conhecimento. Para que possamos entender essa lei, que se nós estivermos em harmonia, ela vai nos ajudar. Se nós estivermos em desarmonia ou desequilíbrio, ela pode também nos ajudar, mas aí como se fosse ali aquela lição que devemos passar, as nossas provas e as nossas expiações, de acordo com as nossas reencarnações, né, meus irmãos? Então, nesse item 24, tem o título Para Pedir um Conselho. Esse capítulo 28, existem várias situações onde os benfeitores mostraram a Kardec ali, situações onde nós podemos interagir. Seja agradecendo por um benefício recebido, seja por um inimigo. Muitos de nós temos inimigos, desencarnados ou não, para uma criança que está nascendo, para o irmão que cometeu um ato contra a sua própria vida, tem várias situações ali. Então fica a nossa dica de estudo, para que nós possamos entender e ter ali também os modelos de prece, que nós podemos agregar com as nossas orações. E bem no início desse capítulo 28, tem ali o Pai Nosso alongado, o Pai Nosso explicado pelos Espíritos. Nós não vamos entrar nesse detalhe, porque nossa exposição ficaria muito longa. Inclusive tem lá no canal do Monte Alverne, que Renato disse aqui, citou, as palestras ficam lá arquivadas. Então os irmãos podem procurar lá. Nós temos muitas palestras agradáveis, com muito conhecimento que os irmãos trazem aqui a nós. E não poderia faltar essa questão do aconselhamento. Os espíritos superiores são muito sintéticos, eles são muito objetivos. Então eles colocam apenas 3 questões para nós fazermos a si próprio 3 questões diante de uma incerteza, diante de uma situação, de alguma atitude que devemos tomar. Essas questões vão nos ajudar a escolher o que vamos fazer, o que vamos abrir mão. A primeira dessas questões: a coisa ou o ato em que eu hesito em fazer pode causar um prejuízo a outrem? Nós vamos citar essas 3 passagens e depois nós vamos voltar nelas, uma a uma. A segunda questão: ela pode ser útil a alguém? E a terceira questão: se alguém a fizesse a mim, eu ficaria satisfeito?
Vamos voltar na primeira então, né? A coisa que eu hesito. Olha, no nosso entendimento, eu estou hesitando em fazer alguma coisa, eu estou preocupado. Então, isso já denota um certo envolvimento do nosso pensamento e da nossa inteligência, atributo divino, para que nós tenhamos atenção. Aquela preocupação que não deve ser nada assim exacerbada, para que não nos desequilibremos, né? Nós vamos nos preocupar na medida correta, para que possamos, inclusive, interceder na nossa atitude. Mas eu já estou preocupado, eu estou hesitante. Liga o sinal vermelho. O sinal vermelho está ligado. Pode causar o prejuízo a alguém, a outrem? Então, se é a minha atitude ou aquilo que eu ensejo realizar, vai causar um prejuízo a algum irmão, algum semelhante, não devemos realizar. Caso contrário, nós podemos, nesse prejuízo ao nosso semelhante, nos envolvermos aí para resgatar de acordo com a lei de causa e efeito. O segundo item para nós embasarmos as nossas atitudes. Ela, ou seja, aquilo, a coisa a qual eu estou pleiteando, pode ser útil a alguém? Então, se a minha atitude, se o meu pensamento... Renato citou a oração, nós vamos falar aqui também um pouco sobre a oração. Renato, não, desculpe. Nosso irmão Acácio citou a oração, que nós vamos falar um pouquinho também. Pode ser útil a alguém? Pode. Então, façamos aquela atitude, tenhamos aquela atitude ou tenhamos aquele pensamento construtivo. E a terceira, que é bem básica, praticamente um conceito doutrinário muito divulgado. Se alguém a fizesse a mim, alguém tivesse essa atitude para comigo, eu ficaria satisfeito? É aquela famosa questão que nós temos doutrinária. Fazei ao próximo o que nós gostaríamos que fosse feito a nós. Então, a minha atitude, se fosse feita por alguém para comigo, eu estaria satisfeito? Se nós chegarmos à conclusão que não seria, e nós não ficaríamos satisfeitos, então, nós não devemos fazer isso a outrem. Então, são questões aparentemente até simples, né, de simples entendimento, mas se nós formos colocar isso no dia a dia, aí nós vamos ter que ter esse olhar diferenciado para as questões do nosso dia a dia. Por quê? Para não infringir uma lei, que é a lei do amor ao próximo. Vamos recuar um pouquinho, vamos aguardar uma outra resolução que esteja em andamento, para que não possamos prejudicar o nosso semelhante e nem também sermos egoístas. Porque como nós sabemos, o orgulho e o egoísmo são as grandes chagas da humanidade. O Evangelho é bem claro nesse sentido. Nessa passagem, nós vamos ter também um detalhe que vai nos remeter a outra ferramenta a nosso dispor, que é o contato com o nosso anjo da guarda, com o nosso benfeitor direto. Porque lá eles dizem assim, em todos os casos, né, em todas as situações em que nós formos passar por este crivo do Evangelho, pode-se sempre reclamar, pedir a assistência dos espíritos protetores. Aí eles fazem uma partezinha para nós irmos nesse mesmo capítulo 28, a coletânea de preces espíritas, para nós irmos lá no item 38. Prece antes de dormir. Às vezes esses espíritos colocaram com tanto carinho essas questões, então eles estão preocupados conosco. Antes de nós dormirmos, eles trouxeram
uma opção para nós. Para que nós tenhamos esse equilíbrio, para que nós façamos aquela reflexão, né, da nossa consciência, do nosso dia a dia, dos atos que passamos durante as 24 horas do dia, vamos colocar dessa forma. Então, o que nos diz lá no capítulo, nesse item 38, antes de nós dormirmos? Daí, fazendo o link com a oração que o nosso irmão Acácio citou muito bem aqui. No momento de dormir, tá? É o nome desta prece, deste pensamento, se nós nos lembrarmos antes de deitarmos, de dormirmos. Enquanto os sentidos estão entorpecidos, a alma se liberta, em parte, da matéria e goza das suas faculdades de espírito, retemperando-se com os seus afins e aure no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe são dados, as ideias que reencontra ao despertar em estado de intuição. Então, isso é bem conhecido, né? Daqueles que pesquisam nos livros da doutrina. No momento de dormir, o corpo fica ali no leito, e o espírito, então, muitas vezes nós chamamos, vai se desdobrar, vai se desligar momentaneamente. E ali é bem claro, né? Em parte, porque nós ficamos ligados ainda ao nosso corpo, o nosso espírito sai um pouquinho daquele ambiente, nós podemos ficar ali no nosso ambiente doméstico, ou podemos ir a outros lugares também. A literatura é muito cheia de exemplos, vale a pena nós pesquisarmos. Então, nós vamos ter contato com benfeitores, nós vamos ter contato com familiares que já desencarnaram. E quando nós estávamos preparando aqui essa pesquisa, nós estávamos lendo o livro Há 2000 anos, que é o livro que conta a trajetória do benfeitor de Chico Xavier, Emmanuel. É um livro bem conhecido também. E logo no primeiro capítulo nós vamos encontrar uma situação semelhante, por isso que nós estamos fazendo esse comentário, abrindo esse parêntese aqui. Emmanuel, em sonho, teve várias situações, vários avisos, várias lembranças do que ele deveria realizar. Então, a mediunidade que nós chamamos de a mediunidade onírica, ele reencontrava com Lívia, que nessa história ali era sua esposa, mas nesse sonho Lívia era como se fosse uma benfeitora, porque ela inclusive amparava-o diante de um tribunal. Juízes estavam como que analisando a atitude, na época de Públio Lentulus, ou Lentulus, nome, né, do batismo de Emmanuel naquela época. Então Emmanuel se desdobrava e em sonho ele encontrava com essas pessoas afins, com esses irmãos, com Lívia, retornava para o corpo, trazia as intuições, mas não conseguia colocar em prática, devido à sua posição social, né? Devido àquela situação do poder, da riqueza. E isso ficou martelando na cabeça de Emmanuel. Então nós podemos ter essas questões também. Aconteceu com Emmanuel e acontece com vários irmãos. Então nós temos que ter essa atenção. Alguns colegas têm o hábito, inclusive, de deixar assim próximo à cama, próximo ao leito, no seu quarto, um bloquinho, uma caneta, um lápis, porque às vezes durante a noite as pessoas despertam durante a noite, traz aquela reminiscência do encontro. Eu vou escrever aqui rapidamente, senão posso me esquecer. É um hábito que alguns colegas adquiriram. Já tem, às vezes, até o desdobramento mais consciente, né? Então, olha a importância desse momento de dormir. Nós vamos elevar os nossos pensamentos. Podemos fazer essa análise desses 3 itens que o Evangelho nos traz, para que, quem sabe, ao acordarmos,
vamos trazer intuições benfazejas, vamos olhar para o nosso próximo com mais carinho. Então, nós fizemos esse parênteses em relação ao Emmanuel, porque ficou bem fresco na nossa memória essa situação de Emmanuel. E depois, então, ele conta a história, ele teve aquele célebre encontro com Jesus, e a história vai continuar. Fica também a recomendação, uma belíssima história, a história de Emmanuel, que o mesmo coloca também no prefácio desta obra, há 2000 anos. A intenção dele era que essa história sirva como um roteiro para todos nós. Olha a humildade deste irmão, um espírito de luz, senão não teria participado do Evangelho, não faria parte da equipe do Espírito de Verdade. A humildade, que é uma característica dos espíritos elevados. Citou ali toda a sua trajetória, todos os seus acertos e desacertos para nos servir de exemplo. Palavras do próprio Emmanuel. Então, nós também transcrevemos aqui para as nossas fichas essas preces que o Evangelho coloca. São preces simples, objetivas, sem floreios, para que o nosso entendimento não divague, não fiquemos com muitas palavras. Então, eles trazem essas preces para nós, que nós vamos ler aqui agora. Vejam, meus irmãos, que preces com um poder de penetração muito grande na nossa mente. Nós vamos repetir suavemente aqui para vocês. Lá naquele item para nós pedirmos um conselho, os benfeitores colocam a prece. Em nome de Deus Todo-Poderoso, bons espíritos que me protegeis. Olha aí o chamado ao anjo da guarda novamente. Inspirai-me a melhor resolução a tomar, na incerteza em que me encontro. Dirigi meu pensamento para o bem e desviai a influência daqueles que tentarem me desencaminhar. Essa é a primeira precezinha que eles colocam ali como um modelo, né? Como uma para que nós possamos fazer uma reflexão nesse sentido aí. Estamos numa incerteza para realizar algo. Lá nesse item 38, em que ele nos remete a nos elevarmos o pensamento, o nosso padrão na hora de dormir, até pedir o auxílio ao nosso anjo da guarda. Olha essa prece, meus irmãos, que maravilha. Minha alma vai se encontrar com outros espíritos. Minha alma vai se encontrar com outros espíritos. Que aqueles que são bons venham me ajudar com seus conselhos. Meu anjo guardião, novamente, nos lembrando do nosso benfeitor primeiro. Meu anjo guardião, fazei com que, ao despertar, eu conserve deles uma impressão durável e salutar. Preces simples, objetivas, sempre trazendo essa lembrança desse irmão que tem a missão de cuidar de nós, desde que nós façamos por onde, nos melhoremos a cada momento. O nosso anjo da guarda estará ali, a nos auxiliar. Não vai caminhar por nós, não. O caminho compete aos nossos pés, mas ele estará conosco ali perto, trazendo o quê? Essas intuições. Isso é muito interessante. Voltando ao Evangelho, aquele que está compenetrado desta verdade, do anjo da guarda,
dos nossos pensamentos durante a noite, desse desdobramento, desse encontro que nós vamos ter, possivelmente com benfeitores. Aquele que está compenetrado desta verdade, eleve o seu pensamento no momento do sono. Faça apelo aos conselhos dos bons espíritos e daqueles cuja memória lhe é cara, familiares que já estão desencarnados, a fim de que venham se reunir a ele e, ao despertar, se sentirá mais forte contra o mal, mais corajoso contra as adversidades. Então, são conceitos que nós devemos estar sempre aí buscando, garimpando, como nós dissemos aqui no início, essa chave que pode abrir as portinhas para nós termos um entendimento de certos problemas que nos afligem. Falando do nosso anjo guardião, temos também uma prece para fazermos pelo nosso anjo guardião e pelos nossos espíritos protetores. O Evangelho é bem claro, existem benfeitores de um nível já acima da nossa capacidade reencarnatória, mas tem aqueles outros irmãos que são mais companheiros diários nossos, também benfeitores. Então o Evangelho nos traz da seguinte maneira: todos temos um bom espírito que se ligou a nós desde o nosso nascimento. Muitas vezes esses bons espíritos, eles podem inclusive atuar naquela miniaturização que o nosso perispírito irá sofrer para ser inoculado ali naquele óvulo que estará sendo fecundado. Podem ser esses benfeitores que vão nos ajudar. Então, esse irmão se ligou a nós desde o nosso nascimento e nos tomou sob a sua proteção. Cumpre junto de nós a missão de um pai, junto ao filho, a de conduzir-nos no caminho do bem e do progresso. Através das provas da vida, ele é feliz quando correspondemos à sua solicitude e sofre quando nos vê sucumbir. Esse é o nosso benfeitor direto. Esse é que vai ajudar nas nossas preces a chegar até onde nós temos condições de enviá-las. Para alguém que está enfermo num hospital, até mesmo para o Cristo. Logicamente, esse nosso benfeitor não poderia ter ali uma audiência com o Senhor Jesus, mas ele pede aos seus maiorais, esses maiorais vão pedir também a outros irmãos, e as orações vão chegar aos irmãos responsáveis pelo tratamento dos suicidas, pelo tratamento dos toxicômanos, pelos tratamentos daqueles irmãos que têm alguma dificuldade psíquica. Esse mecanismo, os próprios benfeitores nos dizem, nós não conseguimos abranger o alcance, o mecanismo da nossa prece, do nosso auxílio. Por isso que nós devemos ter essa vigilância com que os nossos pensamentos e ir lapidando os nossos pensamentos para que os nossos pensamentos se tornem poderosos. Poderosos. Temos, inclusive, uma passagem que não trouxemos aqui hoje, mas vale a pena relembrar rapidamente, a diferença da prece dos que estão encarnados para a prece dos espíritos desencarnados, que também utilizam a oração a todo instante. A nossa prece é importante para ajudar os nossos irmãos encarnados, porque ela leva junto esse magnetismo do ser humano encarnado. Apesar de sermos imperfeitos, apesar de sermos devedores da lei, mas a divindade coloca à nossa disposição essas ferramentas para nos ajudarmos uns aos outros. Então isso é que nos dá essa certeza e essa força para enfrentarmos as nossas dificuldades, meus irmãos.
Agora, o detalhe da prece, que lá no capítulo 28, aos espíritos benfeitores, aos anjos guardiões. Meu Deus, permiti aos bons espíritos que me cercam virem em minha ajuda quando eu estiver em dificuldade e sustentar-me se vacilo. Fazei, Senhor, que eles me inspirem a fé, a esperança e a caridade. Que sejam para mim um apoio, uma esperança e uma prova de vossa misericórdia. Fazei, enfim, que eu encontre junto deles a força que me falta nas provas da vida e para resistir às sugestões do mal, a fé que salva e o amor que consola. Nós podemos agregar a nossa prece feita de livre e espontânea vontade, podemos fazer uma introdução com essas preces tão bonitas e tão profundas que o Evangelho nos traz. Por isso que a Adélia, a nossa amiga que fez a última exposição no sábado passado, falou sobre isso, uma passagem do livro Renúncia, que o Evangelho deve ser vivido, meditado. Essas passagens são importantes para nós entendermos esse mecanismo da lei, que se nós estivermos andando no bom caminho, ela vai nos ajudar, ela vai nos impulsionar sempre para frente, rumo ao progresso, rumo à evolução, que é a nossa grande missão aqui na Terra. Nós saímos dessa encarnação melhores do que quando chegamos, livres de algumas imperfeições, não de todas, livres de vícios, das obsessões. É uma maravilha mesmo. Lá no capítulo 17 do Evangelho também, o capítulo 17 tem o título de Sede Perfeitos, temos o item 10, o homem no mundo. Nosso irmão Acácio, inclusive, citou aqui na sua preleção. O homem no mundo. Tudo que nós formos fazer, nós devemos, como se diz, entregar esse pensamento, essa atitude, entregar aos nossos benfeitores todos os atos do nosso caminho. Ele nos pede, inclusive, que ele diga o Evangelho, nessas colocações do Evangelho, traz para nós termos essa fé, essa confiança na providência divina. Essa lição, inclusive, foi trazida por um espírito protetor. Um espírito protetor, provavelmente, protetor de algum dos médiuns envolvidos na codificação, podendo ser até o protetor de até mesmo de Kardec, mas ele usa o termo um espírito protetor, o nome um espírito protetor, não quis se identificar. O que ele diz para nós? Vejam a profundidade, meus irmãos. Purificai, pois, os vossos corações. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações, e nele dar frutos de caridade e de justiça. Então o nosso coração aqui se transformou numa terra para plantio. Olha que simbolismo interessante, né? A terra dos nossos corações vai receber a semente que darão frutos de caridade e de justiça. Como deverá ser isso, né? Então o nosso terreno, o nosso coração é uma terra fértil. Nós trazemos em nossa consciência e em nosso cerne a lei de Deus. Quando nós elevamos nossos pensamentos, esses benfeitores vão trazer sementes. Sementes.
e vão depositar nesta terra em nosso coração. Nosso coração tem que estar livre de mágoas. Nós devemos trazer o perdão como um carro-chefe em nossa caminhada. Nós devemos olhar para o nosso próximo com um olhar de irmão. Sérgio, e se meu coração não estiver com essa terra preparada, como você está dizendo, tiver um pouquinho ali ainda com um mato, uma erva daninha, a terra não está preparada para receber essas sementes dos benfeitores. Logicamente, os benfeitores, vendo essa situação, vão semear sementes que esta terra do nosso coração vai suportar. A espiritualidade não perde tempo, meus irmãos. A espiritualidade é muito operosa e sábia. Então aí eles vão aguardar que eu desperte, que eu pegue lá o meu rastelinho, o meu ancinho, e vá capinando esse matinho, essa erva daninha do meu coração, desse terreno do meu coração. Vamos adubar, vamos colocar uma água. O coração do nosso irmão já está um pouco melhor, ele já deu uma limpeza aí no seu terreno. Olha, já entendeu a mensagem, já está entendendo a mensagem. Vamos semear outras sementes, porque agora ele já vai ser capaz de observá-las e até colhê-las. E é interessante porque quando ele coloca assim, frutos de caridade, para uma outra exposição, a passagem do Espírito Caritas, que ela cita também a árvore da caridade. Então o Evangelho ele vem trazendo essas informações. Nós podemos ir buscar lá outros conceitos. Então, para não inchar muito a nossa exposição, nós vamos só citar, porque tem essa união desses conceitos. A árvore da caridade, o nosso coração receberá sementes que darão frutos da caridade. Olha aí o analogismo. Sérgio, eu acho que cabe a gente compreender nisso, nessa passagem que você nos traz, que a prática da oração é uma forma de tratar essa terra do coração, né? Porque, claro, os nossos corações não estão limpos, né? Por isso que aqui estamos. Mas justamente, né, a prática da oração, né, que nos faz elevar, né, nossos pensamentos e sentimentos, melhorar o nosso padrão vibratório, é para criar as condições para que, né, como você também fez a analogia, a gente está tratando essa terra, cuidando dessa terra, né? Então a oração é uma dessas formas, né? Tá certo? Certíssimo, meu caro. A oração, ela vai trazer, ela vai nos proteger, ela vai levar o nosso pensamento, ela vai ajudar aqueles que estão próximos de nós, ela pode ajudar os irmãos que às vezes vêm à casa espírita buscando auxílio, desencarnados e encarnados. E como o Renato bem colocou, ela pode ser a oração, pode ser até esse rastelo, ó, que nós vamos passar ali para tirar aquele matinho, algum pedregulho. A oração vai servir como um rastelo a nós. Vai se transformar numa ferramenta para nós prepararmos esse terreno do nosso coração. Olha que simbolismo interessante. Muito bacana, não é, meus irmãos? Ali a fala de nosso irmão Acácio, olha aqui que beleza. O que quer que fizerdes, remontai até a fonte de todas as coisas. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. Tudo que nós formos fazer, vamos nos lembrar da lei que nos dirige. Caso contrário, a própria lei tem o seu mecanismo de autorregulação. Por isso que nós estamos ainda, às vezes, dando cabeçadas, tropeçando, tendo que sermos socorridos pelos benfeitores, porque ainda estamos a caminho, ainda estamos a caminho
dessas perfeições. O capítulo 17, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Nós vamos chegar lá. Se isso fosse impossível, o Evangelho não traria essa colocação para nós. Nós não podemos ter muitas divagações nesse sentido, porque senão nós não vamos penetrar nessas questões mais profundas. Nós temos que acreditar que o Evangelho trouxe esse benefício para a humanidade terrena, essa chave que até então as doutrinas mais antigas traziam, muitas vezes de forma velada. Por isso que o Consolador foi enviado a nós. Jesus, o Espírito de verdade, disse que enviaria o Consolador para nós e enviou. É a doutrina espírita. A doutrina espírita tem um caráter universalista, é bom sempre lembrarmos disso. Nessa introdução do Evangelho também, ali diz o quê? Mais de 1000 centros espíritas participaram, enviando suas comunicações, as correspondências. Mais de 1000 centros espíritas. Espíritos das mais diversas origens. Espíritos que já habitaram a terra. Rainha da França. Agostinho, teólogo da igreja. Paulo, apóstolo. Emmanuel, que traz a lição lá do egoísmo. Então, são muitos benfeitores empenhados neste auxílio para a humanidade. No Livro dos Espíritos tem uma questão de número 532, lá no capítulo 9 da segunda parte. Essa questão é levada até os Espíritos, é feita essa pergunta, se os Espíritos podem obstruir alguma situação no nosso caminho, se eles podem nos livrar de alguma situação, se eles nos ajudam a vencer alguma situação. Então nós fizemos aqui uma junção dos conceitos que estão no Livro dos Espíritos tradicional e no Livro dos Espíritos atualizado, que é uma obra encabeçada pelo nosso irmão Ariston e os espíritos que o assistiram, né? Nós temos lá no fundo, depois vocês podem olhar a capa do Livro dos Espíritos atualizado. Muito interessante esta obra. Então nós fizemos essa junção desses dois conceitos. Novamente, perguntaram, os espíritos podem bloquear alguma situação, podem nos ajudar, podem tirar do nosso caminho alguma situação, podem nos ajudar materialmente? Não inteiramente. Não podem tirar todas as provas do nosso caminho. Por quê? Há males que estão nos decretos da providência. Os decretos da providência não podem ser assim, mudados de forma aleatória, né? Então, nem todas as nossas provas podem ser aliviadas. Deus nos deu a inteligência para nos servir. E é por ela, sobretudo, que os Espíritos vêm nos ajudar. Através das intuições, aquele sonho que nós podemos nos lembrar, né? Os Espíritos superiores projetam luz em nosso auxílio. Entretanto, para que isso ocorra, devemos possuir algum mérito. Nós devemos estar a caminho. Nós não vamos querer agora nos martirizar porque estamos ainda com alguma deficiência. Não, nós vamos caminhando, vamos transmutando, para usar um termo bem atual, né, nas religiões, vamos transmutar esses problemas, essas deficiências que trazemos na alma ainda. Quando nós passamos a fazer essas reflexões, nós passamos a nos conhecer melhor. E aí nós sabemos as nossas fraquezas e as nossas deficiências. Vamos observar as nossas condutas diante da vida para nós termos um pálido reflexo do que nós fizemos lá atrás. Então, isso nós vamos ter essas noções
do que fomos lá atrás nas nossas reencarnações através de tendências que se apresentam hoje na atualidade. Então, para encerrarmos a nossa exposição, nós trouxemos aqui uma lição que se encontra no livro Expansão, pelo espírito André Luiz, psicografia do nosso irmão Ariston. O capítulo 8 é bem curtinho, intitulado Perguntas. São feitas 4 perguntas aqui. Lá aqui nessa passagem do Evangelho só são 3, né? Aqui 4 perguntas. Mas além da pergunta, André Luiz trouxe já a resposta bem mastigada para o nosso entendimento. Primeira pergunta: como trabalhar amando o próprio serviço para que ele se converta em alegria em seu próprio coração? Olha aí, mais uma ferramenta para arrumarmos aquela terra do nosso coração, aquele terreno do nosso coração. Olha aí, ó, amando o próprio serviço para que ele se converta em alegria em seu próprio coração. Segunda pergunta: como estudar? Mergulhando mente e coração nas fontes do conhecimento útil, a fim de que ele se transforme em instrumento de fraternidade e iluminação. Novamente citado aqui o coração, o simbolismo do coração. Se nós formos pesquisar aí na doutrina espírita, por exemplo, vamos encontrar várias referências a este órgão. Trabalha sem cessar desde que a nossa célula ovo foi fertilizada, o coração logo ele já se apresenta ali, bombeando aqueles nutrientes. E quando ele descansa, nós vamos retornar para a pátria espiritual. Então, por isso que a doutrina espírita sempre traz essa analogia: coração, sentimentos, terreno a ser preparado para receber aquela semente dos nossos benfeitores. Tá? Então, novamente, como estudar? Mergulhando mente e coração. São os dois. O intelecto e o sentimento. Mente e coração. Nas fontes do conhecimento útil, a fim de que ele se transforme em instrumento de fraternidade e iluminação. Terceira pergunta: como conviver? Como conviver? Conviver uns com os outros, com a sociedade, com família, etc. Respeitando os direitos do próximo, consagrando-se ao dever e amando a todos. Como nós falamos aqui, os espíritos eles trazem as informações de forma muito simples, para que possamos também exercer a simplicidade, colocando-as em prática. Finalizando, a última pergunta: como orar? Olha a oração novamente, Renato. Como orar? André Luiz responde: elevando a alma às esferas de luz, confiante na bondade de Deus e sempre fiel ao esforço de autossublimação. Talvez alguns irmãos possam perguntar, mas como elevar a alma às esferas de luz? Como nós vamos ter essa capacidade? Nós vamos voltar aqui, um pouquinho, rápido,
na colocação do Livro dos Espíritos, os espíritos superiores projetam luz em nosso auxílio, elevando o nosso padrão mental vibratório, deixando de lado muitas das nossas rabugices. Essa luz vai nos encontrar, nós vamos elevar o nosso padrão, os espíritos superiores projetando luz. Olha que beleza, a luminosidade em torno de nós. Então, é um exercício diário, é um exercício que nós vamos ter que procurar constantemente em nosso caminho, para adubar essa terrinha do nosso coração, para projetarmos luz rumo às esferas superiores, recebermos essas sementes também, por que não, sementes de luz, que vai nos iluminar. Porque nós já temos um pouco de luz dentro de nós, né? Nós temos a chama luminosa dentro de nós. Por isso que nós estamos a caminho da angelitude. Essa luz, ela vai sendo alimentada cada vez mais com o nosso pensamento, com a nossa reforma íntima. Então, a oração vai, sim, ser e é uma excelente ferramenta para nós trabalharmos as nossas imperfeições e sempre visando essas 3 colocações que os Espíritos trouxeram para nós. O que devo fazer diante de uma dúvida, diante de um obstáculo qualquer? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ampare e nos proteja. Desejamos a todos uma feliz Páscoa com a sua família, com os seus parentes. E vamos, meus irmãos, sempre buscar esse aprimoramento. É possível e é o que nos vai fortalecer diante da sociedade ainda muitas vezes cruel, né? Então nós vamos, com essas ferramentas aí, adubar esse terreno do nosso coração. E que bom que podemos trabalhar esse terreno, né? Nós mesmos com as nossas mãozinhas. Vamos trabalhar esse terreno do nosso coração. Que assim seja, meus irmãos. Então, agradecemos, Sérgio, pela palestra e possamos, né, aproveitar, tomar essas palavras, né, esses ensinamentos como inspiração, porque diariamente a gente está sobre dúvidas de muitas coisas, né? Diariamente a gente está sempre precisando de uma ajuda para tomar decisões, né? Então, a gente possa lembrar dessa palestra, desse capítulo, né, que é o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, muito bem. Agora vamos para os passes aqui na nossa sala, né, de tratamento. Faremos a prece final lá. Você quer falar? Havia me esquecido, nós sempre temos aqui para a doação aos irmãos interessados o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e a cartilha para implantarmos o estudo do Evangelho no lar. São livros novos para doação. Os interessados, basta pegar conosco aqui ao final da nossa reunião. Após o passe, e quem quiser pode vir aqui pegar com o Sérgio. Então, nós vamos ao passe, lá dentro, faremos a prece final do trabalho lá, também na última rodada. Quem passar pelas primeiras vezes, quiser aguardar para depois entrar novamente lá para fazer a prece final, fique à vontade, se sinta convidado. Então, a gente chama os médiuns da casa, que aqui estão para nos ajudar no trabalho de passe. E é isso, vamos lá.